Bom dia a todos, eu sou o Murilo, estudante de filosofia. Nesse vídeo eu vou descrever para vocês os significados simbólicos por trás do brasão de armas que eu criei para o círculo iniciático e do qual eu fundei há alguns anos, com base em algumas necessidades e experiências que eu tive. Eu criei esse brasão com o propósito de tentar criar um tipo de escudo astral para as pessoas que estão caminhando nesse caminho iniciático, que é um caminho bem complicado, bem complexo, que traz bastantes desafios. E é um caminho que, apesar de ser individual, ele é um caminho que pode e deve ser trilhado em conjunto. Apesar de cada um ter seu próprio caminho, todos nós devemos caminhar juntos, no sentido de caminharmos todos em direção a um único propósito, a um único sentido, que é exatamente esse o propósito de iniciação, que inicia um indivíduo a um determinado grupo. Só que esse grupo no qual eu pretendo me unir às pessoas em busca dessa iniciação, ela é uma iniciação que não é oferecida simplesmente por alguns grupos, algumas escolas ou alguma panelinha. Essa iniciação, na realidade, é uma iniciação oferecida pela própria natureza. A própria natureza em si, ela é viva e inteligente e capaz de nos ensinar, de nos iniciar na sua obra. Porque a natureza, por ser inteligente, ela tem uma obra. E essa obra, ela pode ser aprendida em primeira mão, da própria natureza. E conforme a gente vai aprendendo isso à primeira mão, então a gente vai tendo então a responsabilidade de deixar a trilha aberta para os que estão caminhando também. Não porque estamos na frente ou atrás, mas porque cada caminho é singular. E por cada caminho ser singular, então eles são todos diferentes, porém todos relacionados. E o que faz eles serem singulares é exatamente a relação que há entre eles, que é uma relação de diferenciação. Essa diferenciação que gera, então, as diferentes qualidades da nossa realidade. Então, para que a gente compreenda o que realmente significa uma iniciação, o que significa o sentido simbólico das coisas, é preciso que a gente parta para o aspecto filosófico. É preciso que a gente desenvolva o pensamento filosófico, que é uma habilidade que a gente vai conseguir desenvolver lá no mental abstrato, né? Nessa capacidade de abstração da realidade. Porque os símbolos, eles não se limitam a algo fixo, a algo lógico. E eles são chaves que dão acesso a informações subconscientes, a informações que estão lá dentro de nós. Então, eu sou Murilo, sou estudante de filosofia, universitário, faço parte da Ordem de Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, e fundador do ciclo iniciático dos Filhos d'Alma. Deixa o seu like aí, compartilha pra gente conseguir acessar a galera, pra gente conseguir espalhar esses símbolos, ajudar a nós mesmos e aos outros a montar esse enorme quebra-cabeça aí que é a iniciação. Então vamos lá. Há algum tempo atrás eu fundei o sigilo dos Filhos d'Alva com base em uma geometria específica, e essa geometria ela já foi explicada anteriormente, inclusive em tratados que eu escrevi, porque eu escrevi 5 tratados
Estou no processo de desenvolvimento do sexto, em breve o sexto vai sair. E nesses tratados ou em alguns outros vídeos desse meu canal você vai poder encontrar o significado por trás da geometria que se encontra dentro do sigilo. O sigilo, que é esse círculo dentro do escudo no brasão. Mas para explicar melhor, eu vou começar do zero. O escudo, o brasão de armas, ele tem um conjunto de símbolos, tem vários símbolos, todos eles indicando determinados aspectos abstratos da nossa mente, abstratos que são responsáveis pela manifestação da realidade, desde o seu plano ideal de ideação lá em cima, o que chamam de céu, até a sua densificação no plano material, no plano das manifestações. Antes de começar a desenhar o brasão, a gente tem o fundo branco. Esse fundo branco já faz parte do símbolo. A cor por trás do fundo branco e a cor dentro do escudo. Mas começando com a cor por trás, que é o fundo branco, essa cor simboliza a alva. Essa alva, ela é a estrela d'alva. Ela é uma representação simbólica de Vênus, a estrela matutina e vespertina. Ela é alva porque ela é branca, porque ela é pura. Então ela representa a pureza. A pureza daquilo que é permanente, daquilo que nunca muda. A pureza conhecida pelos hindus como Parabrahman. Essa pureza é na qual as coisas todas ainda não possuem nenhuma divisão, nenhuma separação. Porque se nós temos a nossa lei natural que rege todas as coisas, que diz que a realidade é una em essência, ela é trina em ideia e ela é sétupla em manifestação. São três processos de manifestação da realidade, assim como a luz, ela vai se manifestar através de um prisma. Então a gente tem essa luz que vem do Sol, naquele experimento do Isaac Newton, que ele usa um prisma, a luz vem do Sol, bate no prisma, a luz branca bate no prisma, e ela vai sair do outro lado do prisma como as 7 cores. Então nós temos essa luz branca como a alva, como a realidade una das coisas, na qual todas as coisas estão unidas em uma coisa só. Essa união das coisas, dessa alva, representa o amor puro. O amor puro por trás dessa cor branca. A cor branca que contém em si a unificação de todas as cores. A unificação que é exatamente o propósito do amor. O propósito do amor universal, o amor ágape, que tem o propósito de unir todas as coisas, fazer com que elas tenham harmonia, permitir com que todas elas funcionem como uma única coisa em um sistema. E todos sem limitação alguma, porque é branco, não há linha que separa uma cor da outra, não há separação entre uma coisa e a outra. Então todas são uma coisa só, a pureza. Essa pureza é o estado principal, o estado inicial da iniciação. O estado inicial, que é o próprio vazio em si. O vazio das diferenciações, o vazio das qualidades que surgem a partir da diferenciação. E vai ser nessa tela branca, então, que começa a nossa manifestação. Que a nossa manifestação vai começar através do Ka, conhecido pelos egípcios como Ka, pela manifestação da alma. A alma que vai se manifestar através das asas azuis. As asas azuis por trás do escudo. Essas asas azuis que representam as asas de Ísis, representam a inversão de sua polaridade. Então a alva, em seu estado puro, ela vai se inverter. Ela vai se inverter e criar um círculo de ordenação temporal. Esse ciclo de ordenação temporal, conhecido como Cronos,
e vai manifestar a partir desse ciclo a dualidade. Dualidade essa que vai se mostrar então de diversas maneiras no brasão. Vai se mostrar nos dois dragões, vai se mostrar nos dois joios de trigo, nos dois caduceus, nas duas cabeças da águia que está acima e também nas asas do globo alado embaixo. Então você tem a faixa com o sobrenome e você tem o globo alado que representa em si o aspecto da tríade, essa trindade que é o seu aspecto puro no meio, no círculo branco no meio, a sua manifestação dual nas asas. E a gente tem então a cabeça das duas serpentes, essas mesmas duas serpentes que aparecem dentro do escudo como dois caduceus voltados um para cada lado, representando Ida e Pingala, Adão e Eva, as polaridades de Kundalini, as polaridades da força gravitacional, que é responsável pela geração da nossa realidade. Símbolo muito utilizado pela medicina, também utilizado em diferentes formas pela contabilidade, por exemplo. Porque quando você acrescenta as duas serpentes unidas em um único caduceu, que vai abrir as asas do globo alado, essa interação entre opostos das duas serpentes é então representado como um simbolismo das relações comerciais entre os indivíduos. Relações comerciais estas que precisam ser intermediadas pelo caduceu, que é esse centro que unifica essas duas serpentes, que vai se direcionar ao corpo da águia que unifica as duas cabeças. Vai ser o leão verde. O leão verde, ele é um símbolo alquímico que está ligado à clorofila, está ligado a uma fera que absorve a luz do sol. Absorve a luz do sol e se utiliza dessa energia para se vitalizar. Assim como os vegetais, ligado ao corpo vital, ao nosso corpo vital e também ao nosso corpo astral, porque essa relação entre o nosso corpo vital e o nosso corpo astral, ou seja, o nosso corpo energético dos instintos e o nosso corpo astral das emoções, faz com essa união entre o reino vegetal do corpo vital, onde se encontram o fluxo do nosso fluido vital, e o corpo astral emocional do reino animal, no qual a gente consegue unificar em um corpo só esses dois aspectos, vegetal e animal. Por isso um leão verde, o símbolo muito usado na alquimia. Esse leão verde que faz a absorção da luz do sol, essa luz do sol que é absorvida por nós e concentrada no nosso interior em Tiferet, em um sol interno, como uma estrela que fica dentro do nosso corpo abstrato, nosso mental abstrato. Essa estrela é a própria Dalva, é a própria fragmentação dessa alva branca que a gente tem no fundo. Essa mesma alva branca vai ser seccionada e concentrada em um ponto dentro do círculo. Esse ponto dentro do círculo é que será então um sol interno. Um sol interno no qual a gente consegue absorver as emanações do cosmos, que vem através do sol. São as energias astrais, as forças astrais, a luz astral, chamada de luz astral por Eliphas Levi. É essa mesma luz que vem do nosso coração. Ela é absorvida pela coroa e ela é filtrada pelo nosso coração. Por isso também essa coloração verde, ligada a emanações cardíacas, que vão se decantando nas regiões inferiores do nosso microcosmo, nas regiões inferiores nos corpos astral e vital. Emanações do cardíaco, que vão então se coagular nesses corpos inferiores, até chegar no corpo físico.
possibilitando então uma avatarização consciente da consciência cósmica que vem para nós através da emanação astral, dessa luz astral que vem do Sol e é absorvida pelo nosso corpo, passa pela nossa espinha dorsal e é distribuída através do nosso corpo vital, do nosso reino vegetal, distribui essa energia para todo o planeta, para todo o corpo, porque o nosso corpo é como um planeta. As duas cabeças da águia que carregam o escudo, elas são exatamente a dualidade da tríade superior, a dualidade e a neutralidade da tríade superior, porque ela não olha lados, ela não escolhe um lado bom ou um lado mau, ela não é positiva ou negativa, ela não é grande ou pequena, não é verdade ou mentira, porque ela não é realidade ou ficção, porque essa unificação da tríade superior nos possibilita um estado de neutralidade das vibrações cósmicas que vão nos levar a um estado quântico de percepção, não um estado definido, porque a definição que surge com um lado se sobrepondo ao outro é exatamente o que faz com que as ondas do Sol interno, as ondas da alva, se colapsem em si mesmas. Ou seja, é como o próprio ego caindo em um looping, caindo dentro de si mesmo. Já essa neutralidade das polaridades, ou seja, essa incerteza, essa indecisão das duas cabeças da águia, é o que possibilita então com que as ondas elas as partículas se sutilizem em seu estado de onda, que vai nos dar então acesso aos planos de desdobramento consciencial, os planos que vão além dessa terceira dimensão. Então a gente vai ter a possibilidade de navegar em dimensões inferiores e dimensões superiores através da nossa ideação da cabeça da tríade superior, ideação da coroa, que vai possibilitar nossa navegação no multiverso, navegação no hiperespaço, graças à dualidade da cabeça da águia, das cabeças da águia, a incerteza, a não definição. E é por isso que a águia está carregando esse escudo. Ela segura a ponta a ponta mediana das duas pontas, que levam até uma unificação lá embaixo no escudo. Esse escudo tem um fundo preto. Esse fundo preto representa um buraco negro, do nosso próprio ego, que tem a força centrípeta, capaz de absorver as coisas. Onde é? Capaz de absorver as coisas e concentrá-las todas em um único ponto. E a concentração desse buraco negro, dessa força centrípeta no escudo, é direcionada para o sigilo. Para o sigilo que tem em si um link que abre uma porta que vai dar acesso então a essa alva, essa pureza por trás da manifestação. E a gente tem também, um pouco abaixo do sigilo, nas laterais do leão verde, a gente tem o joio e o trigo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então a gente tem os dois, o joio e o trigo, do lado direito e do lado esquerdo. O que significa que existe aquilo que é bom, produtivo e útil de um lado e do outro. E existe aquilo que não é produtivo e não é útil e precisa ser descartado de um lado e do outro. Então a gente tem essa dualidade tanto na direita quanto na esquerda. A gente tem o que se aproveitar e o que se descartar, tanto na esquerda quanto na direita. E o que vai ser filtrado, vai ser separado, esse joio e o trigo, exatamente nesse processo de
absorção solar e densificação, decantação dessa energia, feita pelo leão verde, representado pelo leão verde. E fora, do lado de fora do escudo, a gente tem dois dragões que também são a dualidade desse plano da pureza da alva, porque ele contém em si os dois lados em uníssono, em união. Por isso ele é bom e mal ao mesmo tempo, assim como a águia, assim como as asas azuis, assim como o globo alado. Tem os dois lados unificados em um só. E esses dragões, eles representam um movimento de entropia infinita. Movimento de entropia infinita do caos. Porque todas as mitologias que a gente conhece, todas elas a gente vai chegar no vazio, na origem vazia, no caos que dá origem a tudo. Então o caos é que origina tudo. O caos esse simbolizado pelo dragão. Vermelho por ser a cor da densidade, do infravermelho, dos longos comprimentos de onda. Porque para que a gente consiga acessar o dragão, a gente tem que descer, tem que fazer essa decantação do leão, processo de densificação da energia vital que o leão realiza. E para que a gente consiga descer até a pedra filosofal pelo caminho do vitriol. Para quem conhece um pouquinho de alquimia, o vitriol é que vai fazer a gente, através da introspecção, viajar dentro do nosso microcosmo para que a gente possa então encontrar essa pedra oculta. Essa pedra oculta, que é a substância espiritual representada pelos dragões. Porque é um dragão, é uma fera no qual a gente vai ter que encarar e aprender a domar. Essa fera a gente pode domar e usar ela, montar ela. E esses dois dragões são exatamente as duas serpentes que dormem lá embaixo, na base de Kundalini, no chakra base. Essas duas serpentes que estão adormecidas e que quando o Kundalini se desperta, elas vão se elevar, elas vão se unir e se elevar, despertando então as diferentes dimensões da alma, diferentes dimensões do intelecto. E para finalizar, a faixa embaixo que contém dois sobrenomes. Sobrenome Alva, Alves e Silva, assim como o meu nome, Murilo Alves da Silva. Porque eu acrescentei esses nomes? Alves por conta do seu significado. O nome Alves significa filho de Álvares. Filho de Álvares. Álvares é um nome ligado a alva. Então, a própria alva, Álvares significa, próprio Álvares significa alva. Então, Álvares deu origem aos Alves, que são os filhos de Álvares, e por isso Alves significa filho d'alva. E o Silva, ele na verdade não é só um sobrenome, assim como o Alves também, porque nossos nomes não são simples nomes, eles são as características que nos definem como um todo. E esse Silva está ligado tanto à maioria da nossa população brasileira, quanto à origem, a nossa origem ancestral, que o Alves também faz parte dessa nossa ancestralidade, porque são nomes, se eu não estiver errado, toponímicos. Ou seja, são pessoas que foram acolhidas, que elas se utilizaram desses sobrenomes para que não precisassem utilizar os seus nomes no processo de imigração. Quando elas saíram da Europa, da África e de seus outros países de origem e vieram para o Brasil, são pessoas que foram acolhidas pelos nomes Alves e Silva. Não só Alves e Silva, mas por vários outros nomes, como Souza, Rodrigues e por aí vai. Diversos outros nomes fizeram essa proteção do nome, impedindo que essas pessoas que antes eram perseguidas pela sua origem
elas conseguiram se esconder nesses nomes. Então, apesar de não termos uma traçagem correta, direta, da nossa linhagem sanguínea até as origens desse nome, que estão ligadas às origens nobres da Idade Média, a gente tem a ligação astral através desse egrégora, que são os Alves e o Silva. São egrégoras que serviram como proteção para esses imigrantes que vieram fazer parte e compor a nossa população brasileira, construir o nosso país. E é importante que a gente compreenda isso para que a gente não caia na ilusão de que somos dependentes dos colonizadores, ou dependentes do capital, ou dependente de um sistema religioso, ou dependente de qualquer outra coisa. Porque a nossa verdadeira força, ela vem do sentido de existência que há na nossa vida. E esse sentido de existência que há na nossa vida, ele só pode ser compreendido através do nosso autoconhecimento. Quando a gente começa a ter acesso ao nosso subconsciente, entender o que nós realmente desejamos. E o que nós desejamos não é algo ligado à nossa individualidade absoluta. É algo ligado a um coletivo, ligado a uma ancestralidade, ligado a um propósito coletivo. Porque nossa força de vida, para que ela chegasse aqui onde ela está agora, ela passou por todo um processo de várias e várias gerações, várias e várias histórias, todas elas passando pelo mesmo contexto e buscando o mesmo propósito. E vai ser a gente recuperando, reafirmando essa ligação que a gente precisa ter com a ancestralidade, com os nossos ancestrais, é que a gente vai conseguir resgatar esse propósito, esse sentido de existência, e conseguir então superar esse vazio que está surgindo na nossa sociedade pela destruição, pelo apodrecimento do sistema capitalista. A gente tem um sistema econômico que está apodrecendo, que a maioria não admite. A maioria prefere dizer que a culpa é do indivíduo vagabundo, mas na realidade é um sistema que está apodrecendo. A quantidade de pessoas sem recursos, sem emprego e sem capacidade de continuar levando a sua vida está aumentando. E é preciso que a gente reafirme esses laços com a ancestralidade para a gente não se perder nesse vazio que está surgindo, nesse vácuo que o capital está deixando. Porque senão a gente vai cair num vazio sem sentido, sem propósito, e o sofrimento vai vir com certeza levando a depressão, a ansiedade, e isso tudo levando a paranoias, e essas paranoias é que vão nos levar à autodestruição. Assim como um milionário que acredita que precisa acumular, acumular e acumular e acumular, e enquanto ele acumula com base na sua paranoia, ele acaba gerando e provocando a escassez e a falta para uma multidão de pessoas. E é isso que a gente precisa ter em mente. Precisa aceitar essa guerra que ocorre, que está ocorrendo não só no lado de fora, que sim está ocorrendo uma guerra do lado de fora, mas também uma guerra interna. Principalmente essa guerra interna. E o brasão de armas, que não tem um propósito de armas literais, mas traz armas simbólicas. Essas armas simbólicas que servem de instrumento para que essa cruzada do templário interno seja travada. O templário, que é o iniciado em busca da construção do seu próprio templo, interno, para que ele possa então acessar a inspiração da alva, a inspiração divina, que é a própria vida em manifestação. Bom, vou finalizar por aqui a descrição do brasão. Eu acho que é suficiente para vocês entenderem mais ou menos os significados por trás dele. E fique claro que a magia não se baseia em misticismo ou superstição,
Magia é ciência, só que é uma ciência que vai além da própria ciência, porque ela se utiliza do plano simbólico, se utiliza dos símbolos do subconsciente, e por isso ela ultrapassa a lógica. E é por isso que ela traz essa impressão de confusão, impressão de não fazer sentido. Porque o sentido externo não existe, porque do lado de fora é a entropia do caos. O sentido ele é criado dentro. Então é preciso que se absorva os símbolos e desenvolva o sentido dentro, através da harmonização do fluxo da energia vital. Dessa mesma energia que o leão verde absorve do sol e decanta no corpo físico, possibilitando que o corpo físico seja uma expressão viva do sol. E é disso que se trata a filosofia. Porque Sofia é a alva. Sofia, que é a sabedoria, é a onisciência. A onisciência por trás de tudo, que é exatamente esse fundo branco por trás. Peço mais uma vez aí que quem gostou, dá um like, curte e compartilha para a gente conseguir acessar uma galera. E lembrando também que na descrição do vídeo tem o Pix para quem quiser contribuir, quem quiser e puder ajudar. Recebendo ajudas eu vou ter mais tempo, mais energia para produzir mais conteúdo. Lembrando que eu não vendo meus conteúdos, tudo que eu produzo é produzido e oferecido gratuitamente para todos, para que todos tenham acesso, porque é esse o modelo de sociedade que eu desejo e que eu prezo e que eu busco, um modelo no qual as pessoas ofereçam sem cobrança aquilo que elas têm a oferecer, porque quando a gente começa a cobrar, exigir algo em troca, então aí a gente já se perdeu no medo. Se perdeu no medo da falta. Um medo que vem da paranoia, que é exatamente a dissociação do nosso presente. E é por isso que existem filósofos como eu que trazem então a linguagem, uma linguagem útil para que a gente possa retornar ao presente, para que a gente possa então retificar os traumas que surgem do devir e trazer a nossa consciência de volta para o presente. Porque é só no presente que a gente consegue agir, e não no passado, nem no futuro. O presente é o único lugar no tempo que a gente tem a capacidade de fazer alguma coisa.